Muito bem, agora 10h51, nós ficamos aqui de fofoca com a Zeneci e nem combinamos direito o nosso roteiro, mas vai ser tudo assim ao vivo mesmo, Zeneci. Seja bem-vinda. Meu Deus, bom dia. É que tem muita coisa pra comentar, né? É, muita coisa pra conversar, tinha um tempinho que eu não vinha também, né? Vamos ter que marcar aquele cafezinho de milhões, né? Porque às vezes o café é baratinho, mas as informações são mais preciosas. Tá se aproveitando já. Muito bem, a Zeneci Dreyer, gente que já foi vereadora, já foi secretária de governo aqui no município de Canoinhas, agora ela está como gerente do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, a antiga Fátima, né, aqui de Canoinhas, da região de Canoinhas. E ela veio aqui para falar pelo menos de 3 assuntos importantes. O primeiro que a gente vai comentar é sobre o programa Penso Logo Destino, que está sendo lançado em parceria com os municípios e tem uma importância muito grande do ponto de vista ambiental, e é sobre isso que a gente começa a nossa conversa. Seja bem-vinda, Zeneci. Conta pra gente o que é esse programa Penso Logo Destino. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, a todos os que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui, né, trazendo notícias boas. Tem um tempo já que eu não apareci publicamente, né, até porque... Aqui no Cidade é a primeira vez que você está. É, né? Então, a partir do momento que nós assumimos uma missão nova, diferente da nossa rotina, eu procurei primeiro me familiarizar, né, com todas as questões ali em andamento, tramitação na Coordenadoria Regional do Meio Ambiente, e aí já em seguida tive que assumir também a Coordenadoria Regional do Meio Ambiente de Mafra. Então eu estou respondendo pelas 2 coordenadorias, né, do IMA. E isso é bem importante, mas traz uma carga além, né, de uma, 2, né. Então, mas assim, ó, a notícia muito positiva para as 2 coordenadorias é a adesão do programa Penso Logo Destino. Então, é um programa muito importante para o meio ambiente, mas também para a sociedade e para a economia da região. Porque nós estamos falando do retorno dos itens da logística reversa, né, com a destinação adequada e correta ecologicamente. Com tudo o que aconteceu aqui no âmbito da região, esse foi um programa assim, que nós abraçamos muito, com muita seriedade, e buscamos aí as parcerias para a implantação e a operacionalização. Estes itens, por força da lei, eles não podem ir para o aterro sanitário, né? Então, pilhas, baterias, os pneus, os frascos dos óleos lubrificantes e dos agrotóxicos, os eletroeletrônicos, as lâmpadas, estes itens, eles não podem mais ir para o aterro sanitário, mas isso é desde 2010. Então, o IMA traz essa proposta desde 2019 justamente para apoiar os municípios e as entidades no sentido de garantir o retorno desses itens para a destinação adequada. Com tudo isso, nós vamos reduzir que esses itens vão para o aterro. A proposta é zerar, mas a princípio até nós temos um prazo aí, né, para a implantação, um cronograma. Estes itens, eles viram matéria-prima, né, devidamente utilizadas então pelas unidades gestoras, não tem custo nenhum para os municípios simplesmente fazem adesão, indicam um coordenador municipal, enquanto coordenadora nós indicamos 2 coordenadores regionais no âmbito das CODANs, que estão auxiliando, então, na implantação e na operacionalização do programa. Além disso, existem capacitações, porque cada item tem aí as suas complexidades, as particularidades no sentido de armazenamento, né? Então, os municípios precisam ter esses cuidados também. Com toda essa questão aí dos resíduos sólidos, né, da coleta desses resíduos no âmbito da região, nós conversamos com a nossa equipe de estar fazendo as visitas aos municípios, conversar com os prefeitos, para a gente poder adiantar um pouquinho o processo, porque eles também estão em fase de renovação de contratos, né, de repente publicação de novos editais para contratação. E é o momento então de fazer esses ajustes que são fundamentais. Nós teremos uma grande ação já no dia 5 de outubro, para os municípios que já aderiram ao programa Penso Logo Destino, e vai ser o primeiro carregamento, então, de eletroeletrônicos, pilhas e baterias e as lâmpadas. Então, é uma oportunidade aos municípios que aderiram de estar realizando campanhas, gincanas, buscando parcerias para a instalação dos pontos de entrega voluntária, nós chamamos de PEVs, separados, né, devidamente embalados, as lâmpadas principalmente, né, com todo o cuidado aí necessário para ninguém também se machucar ou coisa nesse sentido, né?
E aí, no dia 5 de outubro, através desta mediação do IMA, as entidades gestoras vêm até o município de Três Barras e o município de Campo Alegre para fazer esse carregamento. Os demais municípios, a princípio, vão aproveitar esse ponto de consolidação do município de Três Barras e do município de Campo Alegre. Por quê? É o primeiro ano, nós não temos uma noção de qual será o volume desses itens, né? E aí também depende muito das campanhas que os municípios realizam, porque alguns envolvem escolas, alguns envolvem os agentes comunitários de saúde. O carregamento dos pneus, especificamente, ele tem uma tratativa diferente, porque é uma parceria também com a saúde. Além da destinação adequada desse resíduo, tem a questão da prevenção e erradicação da dengue, né? Então, está tendo esse movimento dos municípios. Eu fico muito feliz porque aqui no âmbito da CODA de Canoinhas, o município de Três Barras, Major Vieira, Bela Vista do Toldo e Iriniópolis já assinaram o termo e já estão fazendo parte desse primeiro roteiro do dia 5 de outubro. O município de Canoinhas assinou recentemente, né? A prefeita Juliana Maciel já assinou, e aí eles podem também participar dessas ações e aproveitar esse ponto de consolidação no município de Três Barras, assim como o prefeito de Mafra também já assinou. Pelo cronograma, nós teríamos uma meta de atingir primeiro os municípios até 20 mil habitantes, os de pequeno porte, e aí tem um cronograma. Mas como ano que vem é ano político, né, essas ações elas não têm tanta importância, nós optamos em já estar conversando com os prefeitos e estar fazendo essas ações aí em conjunto, e está sendo muito positivo. Então nós teremos assim uma noção desse volume, da quantidade que vai sair do resíduo da coleta comum e volta aí para a destinação adequada, sem custo nenhum para os municípios, no dia 5 de outubro. Até convido vocês, quiserem participar pessoalmente, então entre as barras, depois eu passo o horário para vocês. Só para ver se eu entendi, Zenice, então a gente está falando de resíduos eletrônicos que são recicláveis, né? São resíduos sólidos recicláveis, porém tóxicos, muito tóxicos ao meio ambiente, que não podem ser reciclados, quer dizer, por cooperativas. Não vai afetar em nada, que isso é importante a gente falar, não vai afetar em nada o trabalho da cooperativa. Não. Porque essa coleta que a GR faz uma vez por semana nos bairros para o reciclado, vai continuar indo para lá. Isso mesmo. A gente está falando de produtos de uma outra categoria. Isso, da logística reversa especificamente. São 3 segmentos que o programa Penso Logo Destino vai estar implantando nos próximos anos. O primeiro é a logística reversa, porque se tratam de itens que são muito tóxicos ao meio ambiente e à saúde humana. Dá um exemplo pra gente? A lâmpada, a bateria, né, a pilha, os eletroeletrônicos, quando eles são descaracterizados, às vezes as pessoas descaracterizam, desmontam, para retirar uma peça, 2 peças que tem um valor maior ou que pode ser reutilizado, e o restante vai para o aterro, e não pode ir para o aterro, porque eles têm substâncias muito tóxicas ao meio ambiente. Então, eles devem retornar, né, através das entidades gestoras, para virar, sim, matéria-prima, mas com a responsabilidade ecologicamente, né, pensando no meio ambiente mesmo. Os demais itens recicláveis vai ser o próximo passo. São 3 passos, então a logística reversa, que envolve esses itens, em breve também medicamentos e outros que nós estaremos conversando aqui, e os itens recicláveis, essa proposta também vai ser trabalhada, mediada pelo IMA, para fortalecer, né, as ações no âmbito dos municípios, mas continua normalmente a questão dos itens recicláveis, porém estes já não devem ir também para o aterro, e segundo informações, um percentual em torno de 30% ainda vai para o aterro. Tem gente que realmente não tem consciência, né? Não separa. E o terceiro é os rejeitos, os resíduos orgânicos. Seriam os rejeitos, vem uma proposta daí de compostagem, sabe? Mas isso mais pra frente. Primeiro nós queremos retirar estes itens que são mais perigosos, né, ao meio ambiente e à saúde pública. E aí o segundo passo será os recicláveis. E como que será feita a coleta disso? Isso, então. Os municípios assinam um termo de cooperação no sentido de assumir responsabilidades. Isso, assinou agora. As responsabilidades do município pode ser conduzida pelo meio ambiente, pela educação, pela saúde, pela assistência social, através da implantação de pontos de entrega voluntária. O primeiro passo é divulgar onde as pessoas podem levar.
Não é uma ação uma vez por ano, já acontecem algumas ações nesse sentido em parceria. Mas a proposta é que seja contínuo, esse processo de sensibilização das pessoas já, separar já o item em casa e saber onde pode levar, se vai ser num supermercado, se vai ser na prefeitura, se vai ser numa escola urbana ou rural. Então, a prefeitura vai mapear esses pontos, vai instalar esses pontos de entrega voluntária, nós chamamos, são os coletores, que também pode se utilizar de itens recicláveis, né, para a construção desses coletores também. Até em Mafra nós firmamos uma parceria com o Ministério Público, né, a promotora cadastrou no Transformação MP, o programa, e ela vai já, os próximos TACs, termos de ajustamento de conduta, já vai oportunizar que o autuado possa adquirir esses coletores para instalar no município de Mafra. Canoinhas, nós estamos começando essa conversa ainda, né? Há grandes possibilidades. Monte Castelo é vinculado à Codan de Mafra. Vai participar do evento em Nova Veneza já como um case de sucesso. Porque eles estão fazendo uma varredura no município, indo nas casas, fazendo aquela ação de sensibilização. Aliás, um abraço pro prefeito Jean, né? O último dos moicanos, um dos poucos que resistiram, né? Dos eleitos de 2020. Isso que eu tava pensando, sabia? Dos poucos, sendo o único, né? Do Planalto Quando Norte. ela falou ali, eu já Não, me veio na Mafra cabeça. também, né? Mafra e Itaiópolis também. É. Sejamos justos. E Irineópolis também. Isso. Porto União também, né? Não vamos falar de Porto União, né? Não. Não, todos são parceiros, Isso está na esfera judicial, né? Cada um tem seu ponto de vista, né? E nós não podemos nos calar, né? Eu acredito que temos que sempre lutar pela justiça, Claro. igualdade de direitos, e isso faz parte do processo também, Sim. né? Todos os espaços que ocupamos. Então, nós ficamos muito felizes pela oportunidade, então, principalmente de publicizar essa informação. Esses municípios os munícipes podem já estar separando esses itens dos seus domicílios, eletroeletrônicos, as pilhas e baterias e as lâmpadas, que é o grande, eu digo carregamento, porque daí neste dia são 3 tipos de veículos, pode ser que venha uma carreta, pode ser que venha um caminhão menor. Aí vai depender do volume que nós estaremos preenchendo uma planilha em parceria, mandando registros fotográficos, e aí, através dessa mediação do IMA, as entidades gestoras vêm então para buscar. Poderia ser nos 4, nos 5 municípios, desde que estivesse um volume significativo que justifique, então, incluir nesse roteiro de forma particularizada. Neste primeiro momento, nós optamos em juntar tudo em um município que se colocou à disposição. Então, neste dia, os demais municípios que aderiram poderão levar até esse ponto. Então, as famílias já podem ir separando esses itens, né, para fazer a destinação adequada e garantir a preservação do meio ambiente. É muito bom, né? E todas as iniciativas, especialmente partindo do IMA, acho que são extremamente positivas, porque a gente precisa, né, se conscientizar do quanto é importante fazer essa separação. Quando a gente vê notícias sobre o aquecimento global, tá tudo ligado, gente. Tudo é uma consequência do que a gente faz com o nosso meio ambiente, e descartar material irregularmente, né? A gente vê aqui em Canoinhas ainda é comum essa tática de se livrar de lixo que o caminhão não leva, né? Jogando no terreno baldio. Sim. Aqui perto, tinha ali próximo do posto Zaca, tinha um terreno, tinha um pessoal que chegava ali e jogava de tudo, né? Sim, por isso que é importante ampliar, né? Além da instalação desses pontos, ampliar. A partir do momento que tiver aí nos mercados, nos grandes mercados, né, nas unidades de saúde, quem sabe nas escolas, isso vai virar rotina, mas nós estamos começando. Então, eu fico feliz desse pontapé inicial no âmbito da região, né? Todos os municípios até 20 mil já assinaram, e os acima de 20 mil, que é Itaiópolis, Canoinhas e Mafra, também já assinaram. Então, poucos municípios ficaram, por enquanto, de fora, mas ainda está dentro do cronograma para estar aderindo ao programa. Ótima notícia. Zenici, vamos falar um pouquinho sobre os processos do IMA, e eu vou pedir para você falar primeiramente de um específico, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de competência e tudo mais, que é a questão que muita gente me pergunta da 477, porque o governo anunciou que vai sair agora no mês de setembro ainda, né, hoje é dia 21, está aí cada vez o prazo esgotando, vai sair a bendita da ordem de serviços para a empresa vencedora do processo licitatório iniciar a obra de reforma da 477. Mas aí havia aquele entrave da licença ambiental. Até foi um questionamento que a gente fez para o Jerry Comper, secretário de Estado da Infraestrutura, quando ele esteve aqui em Canoinhas. Ele disse que a coisa estava andando.
Aliás, eu acho que esse processo deu entrada no passado, né? Sim, é uma informação bem importante, né? Essa tua pergunta é muito válida e é uma resposta que nós devemos à população. Quando nós assumimos a Coordenadoria Regional do Meio Ambiente, nós fizemos uma busca de obras públicas, porque as obras públicas ela têm a tramitação prioritária garantida no Código Ambiental. Então, nós fizemos essa conversa com os técnicos, tanto da Codan de Canoinhas quanto de Mafra, com relação a esse levantamento das obras públicas. E essa foi uma que já estava em andamento e já era uma preocupação ali da nossa equipe, porque existe uma cobrança, assim, tanto da população, mas mais pela necessidade do serviço mesmo, né? E esse processo, são dois processos, né? O do VEG, que é da supressão de vegetação, e o DIV, que é a obra em si, né? O que acontece é que esse processo entrou em setembro de 2022. Ele foi protocolado em setembro de 2022. Logo foi anunciado que foi em julho que o governador assinou a licitação. A licitação, a abertura da licitação. O que acontece? Quando você faz uma licitação que envolve supressão de vegetação, isso vale para o estado, município, federal, existe uma necessidade, então, desse licenciamento. O problema é que no governo passado não foi licitado o estudo faunístico deste trajeto. E esse estudo faunístico é um pré-requisito, é uma condicionalidade, né, das instruções normativas, das legislações ambientais. Então, a Secretaria de Estado da Infraestrutura conduziu o processo de licitação para a obra, né, o asfalto, o concreto, a revitalização da SC 477. Nesse trecho de aproximadamente 35 quilômetros, há vários pontos que precisa ser alargado, então precisa da supressão de vegetação. Vai ter rotatória. Isso, e nessa supressão de vegetação, o IMA não pode simplesmente licenciar sem saber se a área é da faixa de domínio do estado ou se é de uma particular. Começa por aí. Começa por aí. Se você morasse lá, do lado da SC 477, e aí o IMA vai autorizar a supressão de vegetação na frente da tua casa e não vai nem se importar se vai ter ninhos de passarinhos ou outros animais por ali, né? Então, é necessário... Se tiver um macaco, pode trazer pra estrada. Menos o bugio, esse eu não quero. O bugio, isso significa bravo sacrifice? Eu sei, você já me sabe, contou. Tem sítio, ela sabe como que o bugio faz. Mas assim, o que é bem importante as pessoas estarem cientes? O processo, infelizmente, ele veio incompleto. Se ele tivesse vindo completo, ele já foi analisado pela equipe técnica, a equipe técnica deu prioridade e já devolveu em abril para a Secretaria de Estado da Infraestrutura apresentar esse estudo. São pontos, não é no trajeto inteiro, mas em alguns pontos. Tem que ver se é APP também, se não é APP. Então isso o Estado tem que apresentar. E essa questão de propriedade ali é o Estado que tem. Vocês não têm nenhum banco de dados para consultar. Não. Seria um estudo mesmo, né? O que é faixa de domínio, o que é particular, o que é APP, quais os animais que estão nesse habitat, né? Então, e é importante isso, além da preservação do meio ambiente, garantir a segurança nas obras. Porque como é que vai aí invadindo o espaço também dos animais e eles vão começar a circular e atravessar ali a rodovia, podendo causar também acidentes. Tem tramitação prioritária, estamos aguardando esse retorno. A partir da intervenção do governador, nós estivemos pessoalmente conversando com ele e com a presidente Sheila, nossa presidente do IMA, também com o secretário adjunto Ricardo Grando. Já teve esse movimento, então eles já acionaram algumas empresas de consultoria da região para fazer, porque ou a Secretaria de Estado aditiva no contrato ou eles terceirizam um contrato separado. E já teve esse movimento. Então nós estivemos com o governador agora no dia 11 de setembro e o governador garantiu, ele vem sim assinar a ordem de serviço, tem outras ações que precisam ser feitas também, a demarcação, né? Esse mapeamento é muito importante. Então, mas sem data, sem previsão. Não, para os próximos dias agora. Sim. Então ela deve entrar ainda nesse mês de setembro. Nos próximos dias ele vem, não sei se é setembro, porque hoje já é dia... Hoje é 21. 21. Mas ele quer fazer isso pessoalmente. Ele nos confirmou que vem pessoalmente, que é uma obra muito importante também para o governo. E ela está sendo
já há muito tempo, né, um pleito antigo mesmo. Como já tem a licitação, foi analisado o processo licitatório por conta dos valores, os produtos, a massa asfáltica, a questão do concreto, né, o que será utilizado nessa obra. E daí agora só falta esse pequeno detalhe que não foi previsto no projeto, que se ele tivesse previsto, ele também já estava pronto. É isso que falta para concluir. Só isso. O licenciamento não impede a assinatura da ordem de serviço, entende? Ele poderia iniciar pelas partes onde não tem isso mesmo. Porque assim, ó, também, nós até conversamos com a equipe técnica no sentido assim, de repente licenciar em partes, né, onde não tem a supressão de vegetação. Mas aí é um trabalho 2, 3, 4, 5 vezes, né? A proposta é licenciar ela na íntegra e deixar resolvido essa questão com o Instituto do Meio Ambiente. Nós estamos com pouco tempo, mas eu preciso te perguntar, essas questões que foram ventiladas ultimamente, autolicenciamento, a questão de um município criar uma autarquia para fazer licenciamento também, isso é assunto ainda que está sendo discutido? Como é que está essa questão? Está bem encaminhado. A questão, uma questão bem importante que eu gostaria de informar aí os empreendedores da região é que agora há legalidade para renovação automática. Então, os empreendimentos, as indústrias, empresas aí que já têm uma atividade licenciada, né, que já está no prazo de expirar a licença de operação, ela pode protocolar o pedido da renovação automática, desde que ela continue com a mesma atividade sem ampliação, seguindo os condicionantes dentro da legalidade, conforme as instruções normativas, e ela continua dentro da legalidade, entende? Faz isso pelo site do IMA. Faz pelo sistema, né? O Sinfat Web é o sistema oficial de licenciamento. A partir do momento que protocolou o pedido da renovação automática, ela está garantida, respaldada até a manifestação do órgão do IMA, né? Então a renovação automática já existe, já está acontecendo, é um fato muito importante que os empreendedores saibam disso. Existe também as LACs, né? Existe também algumas possibilidades de ampliação dessa autodeclaratória também para frente. O que acontece? O empreendedor, ele assume um pouco mais de responsabilidade, né? Porque ele está dizendo que ele está tudo certinho. Dentro de fiscalização. Não. Continua, inclusive... as LACs, em breve nós estaremos fazendo auditoria em um percentual dessas LACs também, tá? Já tá no site ali o link e nós faremos uma capacitação em breve. Mas essa questão de passar para o município, isso não esvazia o IMA? Mas que bom, é bom, entende? Hoje nós temos mais de 300 processos, né, em análise. E a nossa região, ela tem uma vocação para supressão de vegetação, né? A maioria dos processos são VEGs, que a gente chama, que é para supressão de vegetação. E aí é isso que acontece, sobrecarrega, os processos eles são bem complexos para analisar, né? Porque depois que derrubou as araucárias lá, ele não tem mais o que fazer, então ele tem que ser bem analisado, cada situação ela é diferenciada. Existe, então, um encaminhamento já do consórcio dos municípios da Ampla Norte, que abrange os 10 municípios, já está bem encaminhado. Os municípios estão providenciando agora as legislações municipais, previsões orçamentárias e a indicação dos técnicos. Então, terá um consórcio, né, que abrange aí os 10 municípios da Ampla Norte. Os municípios precisam se habilitar para estar licenciando, eles indicam no mínimo 2 técnicos do município e eles poderão contar com uma assessoria técnica do consórcio. E são licenciamentos de baixo impacto, né? Os mais complexos continuam no IMA, né? Porque exige aí uma especialização, são várias categorias que compõem as coordenadorias regionais. Vai provavelmente ser criado um tabelamento, tipo, esse tipo de empreendimento pode ir pro IMA, esse pode ser pelo município. Isso, já existe isso em resoluções do CONSEMA, o município que vai aderir e se credenciar e se habilitar, né, para aquele licenciamento. Já se habilitou em alguma coisa? Ainda não, mas está em andamento também. Os 10 municípios já estão tramitando isso. A princípio, para o próximo mês já é para estar contratada a primeira assessoria. E aí, nos próximos meses, provavelmente os municípios começam a licenciar esses de baixo impacto. Muito bem. Notícias muito importantes, muito interessantes e ótimas, né? Falamos da 477, falamos sobre a questão aí do programa Penso Logo Destino, ótimo. E também aí sobre a possibilidade de flexibilizar e de diversificar, né,
a concessão de licença ambiental. Queria agradecer imensamente a Zenise Sidrer, que é a nossa gerente do IMA aqui em Canoinhas, deixar espaço para ela se despedir. Eventualmente teve alguma coisa que a gente não tratou, porque ela é cheia dos assuntos, gente. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer sim, por toda a dedicação da nossa equipe, tanto da Coordenadoria Regional de Canoinhas e de Mafra. Os técnicos, eles são muito comprometidos e nós temos um sistema que nos avalia, que nos monitora, né? Que tem uma demonstração de números e eu vou te mandar um resuminho, se você quiser, daí até fazer uma matéria sobre isso. Mas é bem importante porque, assim, a Codã de Canoinhas, ela tem uma média de dias de licenciamento, dias úteis. 60, 70 dias, varia, cada dia é diferente. Porém, muitas vezes vai para o empreendedor e ele oportuniza 120 dias úteis para anexar documentos complementares. E muitas vezes esse prazo, eles pedem dilação de prazo. E aí dos 120 dias vai para mais 120 dias úteis, daí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas nem sempre é por conta do IMA, que é esse caso da SC 477, por exemplo, que já IMA poderia... tem que pagar o pato. Paga o pato. Mas os técnicos são muito comprometidos, a proposta de estar oportunizando a informação técnica para anexar esses documentos complementares é justamente no sentido de dar esse prazo, garantir o processo, a análise de forma muito coerente dentro da legalidade e com segurança também jurídica, né? Então, agradeço muito, assim, a equipe, agradeço pela oportunidade. E lembrando que eu estou aqui hoje porque é o Dia da Árvore. Dia da Árvore. Meu Deus, Nós combinamos que hoje, então, é o Dia da Árvore, que nós estaríamos aqui falando um pouquinho das questões ambientais e que tudo que nós falamos tem a ver, sim, com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente e, principalmente, com os direitos aí dos seres humanos. Vamos plantar uma árvore, pelo menos. Se cada um de nós plantarmos uma árvore, vamos estar fazendo um grande bem, né, ao meio ambiente. Isso né? aí. Obrigada, pessoal, e obrigada pela atenção. Obrigado, foi Zenise, muito está sempre importante. convidada a voltar, tá? Obrigada.